Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, estamos entrando em mais uma etapa da formação que estávamos dando acerca das tentações. Então agora vamos entrar numa etapa que é sobre a conduta prática diante das tentações. Então vamos, em primeiro lugar, falar o que devemos fazer antes da tentação. Então, nesse tópico, nós vamos tratar duas partes. Agora vai ser a primeira parte do que fazer antes da tentação, que é a vigilância. A segunda parte é a oração. Então, vamos agora falar acerca dessa estratégia fundamental para prevenir as tentações, ao qual nosso Senhor havia alertado os discípulos no Getsêmani, na noite da ceia, quando ele mesmo havia dito: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Então, essas duas partes elas estão divididas no conselho de Jesus que ele oferece para os apóstolos no Getsêmani. Vigiar e orar. Então vamos descobrir o que é essa vigilância, né? Aquela mesma que São Pedro havia dito nas suas cartas acerca do demônio. Sede sóbrios e vigilantes, porque o demônio vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Então é preciso ter essa sobriedade e vigilância, porque se nós não tivermos a sobriedade, ou seja, a lucidez, a mente clara do que se trata desta guerra contra o demônio, nós vamos cair mais uma vez surpreendidos por Satanás. Então, a vigilância é onde o demônio nunca abdica completamente de ganhar a nossa alma. Se às vezes parece que nos deixa em paz e não nos tenta, é tão somente para voltar ao ataque no momento em que menos esperamos. Nos períodos de calmaria e sossego, devemos estar convencidos de que voltará a guerra talvez com maior intensidade do que antes. É preciso, pois, manter a vigilância em alerta para não sermos surpreendidos. Ele voltará tal como Jesus, quando expulsou o demônio daquele possuído, dizendo, em que ele volta com outros espíritos malignos para tomar e arrombar a casa novamente. Então o demônio, ele une-se a outros demônios mais fortes para nos submeter a tentações mais pesadas ainda do que aquelas em que nós vencemos no primeiro combate. Então não será nada fácil vencer as tentações e só se vence com uma arma espiritual, que é a prudência, no caso a vigilância, e a oração. Então devemos estar preparados, e a nossa vida cristã ela deve ser formada por uma ascese de tal maneira como os soldados são preparados no quartel para a guerra. Então a guerra se prepara por muita ascese, por muito sacrifício, como um soldado ali dentro do próprio quartel. A ascese, o sacrifício, a penitência, será o nosso quartel, aonde nós vamos simular na nossa própria carne os desafios que nos serão colocados, seja pelo mundo, seja pelo diabo. Então, a ascese conosco mesmos vai nos provando até que ponto nós somos fortes para não ceder às tentações. Então, por isso, devemos entrar e se alistar nesse quartel da penitência, onde nós treinamos sem parar, para que na hora do combate o soldado ele não deserte, ele não se assuste com os barulhos da bomba, com os medos em que uma guerra pode causar no seu imaginário, porque tudo isto foi trabalhado dentro do quartel. Assim nós devemos, tal como os jesuítas se impunham uma regra como um soldado. Devemos ser esses soldados de Cristo, como São Paulo mesmo havia dito.
Combati o bom combate. Então devemos combater esse bom combate. O combate de todos os dias, pois não há um dia que nós não combatamos contra a carne, o mundo e o demônio. Essa vigilância deve se manifestar pela fuga de todas as ocasiões, mais ou menos perigosas, na previsão de assaltos inesperados, no domínio de nós mesmos, particularmente do sentido da visão e da imaginação, no exame particular, na renovação frequente do firme propósito de nunca mais pecar, no combate à ociosidade, mãe de todos os vícios, em outras coisas semelhantes. Estamos em estado de guerra com o demônio e não podemos abandonar nosso posto de guarda e sentinela, se não quisermos que ele se apodere, no momento em que menos esperamos, da fortaleza da nossa alma. Os inimigos normalmente, eles calculam a hora em que os vigias estão mais cansados, a madrugada, e eles tentam invadir o castelo justamente na hora em que estamos meio que desacordados. Por isso entendemos o que disse o apóstolo São Pedro: sobriedade e vigilância, porque o demônio rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Ele rodeia até a presa dar o sinal em que ela está distraída. Na hora que a presa menos espera, o leão dá o salto e a devora. Assim o demônio fica nos observando. E o diabo percebe a hora que estamos mais vulneráveis para nos atingir. Então, o que nós temos que perceber é o seguinte: temos de tomar muito cuidado com a visão. Porque tudo aquilo que a nossa visão apreende, nós absorvemos em nosso imaginário, que é uma faculdade sensível do nosso cérebro. E o imaginário é a faculdade mais rasa, é aquela faculdade que foi feita para ver os acidentes. Não é como a operação da inteligência, que foi feita para ver a substância das coisas em si mesmo. O imaginário, portanto, ele recebe aquelas informações dos sentidos, e à medida que nós vamos alimentando o imaginário, as visões que temos vulgares, isso significa a sensualidade feminina, isso significa, por exemplo, a vulgaridade das pessoas falarem, xingarem, as pessoas falarem com desrespeito de Deus. Quando os nossos olhares percebem gestos humanos que sejam baixos, né? Quando olhamos a própria deteriorização da sociedade, olhamos às vezes uma sociedade embrutecida, né? Uma sociedade onde a civilização está se destruindo e carcomendo por dentro, em que você percebe coisas hediondas com os olhos, desordens na sexualidade que ofendem os próprios sentidos, o próprio olhar, e gera uma repulsa quando nós olhamos uma coisa que não é de origem natural. Quando nós olhamos, às vezes, as periferias de nossas cidades, né, aquilo não é o belo, muito pelo contrário. Aquilo ali é a deteriorização da própria vida humana, é a falta da dignidade da própria vida do ser humano. E assim, pelo olhar, vão entrando todas essas coisas que vão alimentando dentro do nosso imaginário uma ideia que, ao invés de nos projetar para a vida intelectual, para o verdadeiro, para o nobre, para o belo, aquilo nos afasta daquilo que enobrece a alma humana. E vai causando dentro da nossa vontade um certo desespero. E quando nós estamos desesperados, nós corremos para o primeiro porto seguro que aparece na nossa frente. E a razão pela qual as pessoas estão se jogando nos prazeres, e elas se jogam inconsequentemente nesses prazeres de cabeça para baixo, isto significa que já existe na alma esse desespero. E o prazer, no meio de tantas tribulações e tormentos, a pessoa começa a achar um oásis, ela começa a achar uma consolação.
para que ela pare de pensar nessas aflições da vida, nestas coisas que fazem ela ficar chocada, escandalizada com o próprio mundo moderno. Então, as pessoas acabam por achar o seu paraíso terrestre no prazer sensível. E quanto mais nós alimentarmos em nosso olhar aquilo que é a vulgaridade, o que vai acabar acontecendo é que nem precisa tanto que o demônio venha ter uma intervenção dentro de nós. Basta que a pessoa, viciadamente, ela fique navegando na internet, vendo um monte de besteiras. Ela fica o dia inteiro consumindo coisas dentro do Instagram, do Facebook. E ali já tem matéria suficiente para que depois, a sós, quando ele estiver sozinho, quando ele estiver em ocasião de ociosidade, ele vai ser uma presa fácil para o próprio demônio vir atormentar, ele começar a colocar aquilo tudo que entrou pelos olhos para fora. Tudo que entra sai. E é o que vai acabar por acontecer. Uma pessoa não consegue viver a pureza passando o tempo todo vendo mulheres, por exemplo, mal vestidas, sensualizadas. Ou às vezes até mulheres que se acham modestas e fazem apostolados pela internet e fazem um desserviço para a virtude da castidade. Porque a beleza feminina, de qualquer maneira, ela vai atrair. Seja a mulher vestida, seja a mulher nua. A modéstia é uma virtude para esconder e não para apresentar. Então uma mulher muito bem vestida, ela também pode ser causa de pecado para uma pessoa. Veja só, São Luís Gonzaga, que é o padroeiro da juventude, este santo, ele fez um propósito de nunca mirar com os olhos uma mulher na vida dele inteira. Ele era um religioso celibatário. Ele cumpriu esse propósito até o final de sua vida. Ele não olhava. Quando chegava uma mulher, ele olhava para o chão. Isto por zelo de sua alma. Muito bem, ele fez o propósito da única mulher que ele olhasse fosse os olhos da Santíssima Virgem Maria. Porque São Luís, ele dizia o seguinte, que a única mulher que não causaria para ele risco e dano eram os olhos da Santíssima Virgem Maria. E aqueles olhos em tudo uniria a sua alma ao próprio Deus e o cativaria à pureza. E quando ele estava para morrer, Nossa Senhora apareceu do lado do leito dele e chamou a Luís e convidou a ele olhar para ela. Agora, podes olhar para mim, Luís, com segurança, pois o levarei para o céu. E que êxtase de felicidade aquele menino morreu em sua juventude, olhando para a Santíssima Virgem, e o prêmio que ele ganhou foi muito grande, e aqueles sacrifícios não pareciam ter sido nada em comparação àqueles minutos em vida, na própria carne, quando ele se deleitou ao olhar a coisa mais bela do que uma montanha, a coisa mais bela do que os mares gregos. Aquilo era uma coisa espetacular. E a alma de Luís exclamava em êxtase e gozo de amor o quanto era puro e o quanto era feliz aquela sensação de experimentar a pureza do coração imaculado de Maria. Agora, nós percebemos que de um ato heróico, obviamente, que isso não se trata de uma virtude apenas adquirida pelo santo. Ele se mantinha fiel a esse propósito de pureza por causa do próprio ato de fé. O próprio Deus o sustentava e o tornava cada dia mais puro, quando devotamente ele se entregava à Santíssima Eucaristia e suspirava de amor pela Eucaristia, como foi a vida dele. Então o amor a Deus fez com que o seu coração se tornasse cada dia mais puro. E por prudência, obviamente, ele não querendo perder esta graça que ele apanhava lá dentro do coração de Jesus, ele imediatamente olhava para o solo quando chegava uma mulher. Nós estamos de um extremo ao outro. O que isto significa?
que de um lado, se você tem São Luís Gonzaga, e nós podemos achar radical demais alguém que faça um propósito deste nível, e aqui obviamente nós estamos também falando de um religioso, de alguém que fez votos de celibato, e realmente quem faz votos de celibato tem que ser muitíssimo radical, pois senão não tem como sustentar a castidade celibatária se não houver radicalidade. Porque o próprio celibato já é uma coisa muito radical. Já é a renúncia do prazer mais forte da nossa natureza, que é o prazer sexual. Então, ninguém vai conseguir conter um prazer desta intensidade se não for radical no seu agir. Como disse São Paulo, que o teu sim seja sim e que o teu não seja não. Devemos ser decididos. E assim fez São Luís. Agora, por outro lado, se existe um rigor nisto, existe uma laxidão pelo fato de ter um monte de jovens que ficam navegando nas redes e olhando para tudo quanto é mulher o tempo todo. Então não é possível que um cérebro de um sujeito desse não deseje e não queira sexo desordenadamente, olhando para a mulher daqui e dali. Agora, isso aconteceria se a gente supõe que não existisse o pecado original dentro da alma humana, que não existe uma inclinação do homem para o mal. Talvez nós pensaríamos de uma outra maneira, mas só que na ótica cristã nós estamos partindo do ponto do pecado original, que normalmente nós vamos nos inclinar mais facilmente para o mal e para onde a tentação está nos levando. E isto ainda tem a questão da operação biológica, ou seja, ainda existe uma força do próprio prazer, que não é má, que está na própria natureza humana, e ela deve ser contida em todos os casos, seja no matrimônio, seja no celibato, que a castidade é uma lei para todos. Jesus mesmo disse que só os puros veriam a Deus. Então a castidade radical, plena, é a do celibatário. Então ele abdica da própria relação sexual por toda a sua vida. No caso do matrimônio, ele terá que fazer esta sese em alguns momentos, em que ele terá de negar esse prazer sexual. Né? Então ele vai ter que dominar os seus instintos e não deixar com que eles corram solto. Muito bem. Agora, até para um esposo que é casado, é perigoso também este excesso de internet, este excesso de Instagram principalmente. Porque as mulheres, me desculpem, o que o padre vai falar aqui pode ser polêmico e as pessoas não gostarem, mas eu vou falar. Principalmente as senhoras mulheres, eu não sei, mas fazem isso com toda certeza, sem consciência e sem malícia. Mas as fotos, às vezes, que nós enxergamos nos perfis do Instagram, são por demais sensualizadas. E a mulher toda maquiada, a mulher toda... Então o que acontece? Isso vai aguçar o imaginário do sexo masculino. E aí não tem como, não tem jeito o menino ficar olhando um monte de meninas, um monte de mulheres, e os seus sentidos estão recebendo aquelas imagens e depois não formar um mau pensamento. Isso é muito difícil. Então os santos, eles aconselhavam que nós devíamos guardar o olhar. E a tal maneira que Jesus mesmo disse, se teu olhar te leva a pecar, é melhor que arranque-o do que entrar com ele no inferno. É óbvio que Jesus não quer que ninguém pegue uma faca e tire os olhos, mas ele está dizendo que a gente tem que tirar os olhos da ocasião de pecado com a mesma veemência, como se nós estivéssemos arrancando os olhos do corpo. Para isso eu sou cego. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ter Instagram. O que eu estou dizendo é que você tem que ter muita prudência com tudo aquilo que exibe, principalmente o corpo humano. E o Instagram, o Facebook, são coisas em que as pessoas estão acostumadas a fazer uma coisa quase pornográfica. As pessoas vão à praia e elas ficam postando fotos, né, com roupas inadequadas. E aí não tem jeito, as pessoas olham e daqui a pouco aquilo vai, o demônio move e aí vem o mau pensamento. Calha que a pessoa está num dia sofrido, a pessoa está
na aridez, e aí uma coisa dessa invade o imaginário da pessoa, e aí a pessoa já começa a ceder à concupiscência, aos maus desejos. Então tudo isto é para a ruína da alma, isto é a ruína para o próprio matrimônio, inclusive. Então esse ambiente da própria internet, o que ele acaba gerando? Ele acaba gerando uma cultura da laxidão. Nós vamos nos acostumando com a vulgaridade. Aquilo ali é uma coisa de que em primeira hora a gente fica meio espantado, mas só que ao passar do tempo é como o veneno que ele vai entrando, e a gente não vai percebendo que o veneno está entrando dentro das nossas veias. É como cozinhar o sapo, né? Você sabe que o sapo você joga ele dentro da panela e aí aos poucos você vai esquentando a água. O sapo não percebe que a água está sendo esquentada. Se você jogar o sapo numa panela fervendo, ele vai logo dar um pulo lá dentro. Mas se você vai cozinhando ele aos poucos, daqui a pouco ele morre sem ele perceber. E é assim que o demônio está cozinhando as almas. Ele não está jogando as pessoas dentro de um prostíbulo imediatamente. Isso seria um escândalo. Mas ele aos poucos está amenizando as nossas consciências e aproximando elas ao erro. Aproximando elas cada vez mais à laxidão, à vontade entregue, submetida completamente aos desejos passionais, aos desejos das nossas paixões. E aí é o seguinte, uma pessoa que vai casar ou uma pessoa que vai se tornar padre, ela vai precisar da fidelidade ou conjugal, ou a fidelidade de consagração pelo celibato. Para isso, não adianta você chegar diante do bispo, que é o caso do padre, ou de uma freira diante do padre ou do bispo, e no caso dos casados diante do padre, prometer que vai ser fiel até a morte. Porque é o seguinte, aquela promessa, ela tem validade, porque nós colocamos a nossa mão ali entre as mãos do sacerdote ou do bispo. Porém, o que vai levar esta promessa não é o que nós falamos, mas é o que nós fazemos. Então vai ser o dia a dia da vida, onde nós teremos que provar realmente para que aquilo valha mesmo, aquela promessa não seja da boca para fora. Você teria que ter se preparado para o sacramento ou da ordem ou do matrimônio numa escola da castidade, ou seja, no rigor da própria pureza, no rigor da castidade. Só que em nossos tempos isso é uma coisa muito difícil, e as pessoas acham que isso é bitolação. Hoje no namoro, se você for falar para um jovem que ele não pode beijar, que ele não pode tocar, que ele não pode abraçar, não pode ir além, eles ficam todos escandalizados, porque é óbvio, numa sociedade em que as pessoas estão cometendo aborto, em que elas estão abortando, em que elas estão fazendo todos os tipos de orgias sexuais, é óbvio que uma coisa leve como essa, isso vai causar um escândalo na cabeça das pessoas. Elas não vão conseguir entender o porquê fazer isso, para que tanto, né? Para que tanta coisa assim, isso é bitolação. Porém, isto é o que nós chamamos de vigilância. Ou seja, vigilância tendo em vista que, obviamente, um rapazinho começou a namorar com a menina, e se aquilo for muito sensível, e eles beijam, eles abraçam, eles vão para o lugar sozinhos, obviamente que vão cair em pecado. Se não tivesse pecado original, era uma coisa. Agora, eles estão inclinados naturalmente para o mal. E aí vai ser difícil a menina controlar as mãos do cara, vai ser difícil o cara controlar o impulso dos seus hormônios. Pode ser que na hora ele não tenha feito nada, mas depois ele fica com maus pensamentos, ele começa a consentir nos maus pensamentos, pecados solitários. Isto tudo vai acontecer pela falta da vigilância. E a vigilância é o que vem antes da ocasião de pecado. Então, uma regra fundamental é a gente não dar chance para que a ocasião de pecado apareça. E aí entra o que nós estamos falando sobre o combate à ociosidade. Porque a preguiça é um vício capital que ela sustenta todos os pecados.
É uma coisa impressionante. Se nós vencêssemos a preguiça, os senhores estejam certos que boa parte das virtudes que para nós são caras e a gente não consegue adquirir, nós a teríamos facilmente por uma vida austera, regrada e disciplinada. São José Maria Escrivá, ele falava de uma coisa muito interessante. Ele dizia sobre o chamado minuto heróico. O que era o minuto heróico? O minuto heróico era quando você desperta e o despertador toca, você bate a mão no despertador. Hoje em dia no celular foi o próprio demônio que inventou um negócio aí pela cabeça de alguém, que botou dentro do celular esse tal de soneca. A pessoa vai aí 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos. E a pessoa fica mais um tempo na cama. E São José Maria dizia que este é o minuto heróico. Ou seja, o primeiro ato do dia, ele tem que ser um ato de virtude e não do vício. Ou seja, se no teu primeiro ato do dia o teu corpo te vence, vai ser muito difícil durante o dia inteiro você submeter a sua carne. Porque o seu primeiro ato já foi de uma submissão à sua própria carne. E o seu psicológico, ele já vai se acostumando à força, à sedução das paixões. Ao invés da inteligência iluminada pela verdade, ela imperar sobre o sensível. E mesmo que venhamos sofrer as nossas paixões, nós a contrariamos pela força da verdade e pela força do próprio Deus e da graça, da fé. E aí São José Maria fazia o quê? Ele se jogava da cama. Ele aconselhava que as pessoas se lançassem da cama mesmo, elas se jogassem no chão, para que vencessem a carne no primeiro ato do dia. O primeiro ato será um ato de virtude. Então, acontece que a ociosidade, ela vai atrapalhar muito, né? A ocasião faz o ladrão. O cara está na porta da casa, dando mole, no Rio de Janeiro, por exemplo, é bem certo que de repente vai aparecer um ladrão e vai assaltar ele. Eu sou do Rio de Janeiro, eu posso falar isso com propriedade. Então a ocasião faz o ladrão. Você está ali dando mole, o demônio vai chegar lá e ele vai roubar o estado de graça da sua alma. Você está dando ocasião para o demônio fazer isso. O ditado já diz, mente vazia, oficina do demônio. Então, a ociosidade não é apenas você não estar fazendo nada. A ociosidade é você estar fazendo coisas que não têm utilidade nenhuma o que você está fazendo. Então a preguiça, ela está cada vez mais escondida. Porque hoje, se você for ver a vida das pessoas, elas estão o tempo todo fazendo uma coisa, elas não têm tempo para nada. Só que tudo que elas estão fazendo, quando você vai ver, não é que ela está estudando para se aprimorar na sua profissão, não é que ela está meditando para conhecer a vontade de Deus, para sair da ignorância, para aumentar a sua fé, não é que ela está rezando na igreja. Mas quando você vai ver, a maior parte do dia, as pessoas estão fazendo coisas, ou comendo, ou elas estão jogando conversa fora, ou elas estão no celular, para cima e para baixo, no WhatsApp, hora outra, hora hora outro. E se você ficar respondendo a todo mundo que te manda mensagem, você está roubado. Você vai ter que, cada dia mais, você na lista do seu WhatsApp, se você for ver aí, só vai aumentando. Porque os contatos humanos também vão aumentando ao longo da vida, e daqui a pouco você está lá. Uma hora é uma, hora é outra. E aí daqui a pouco você está no domingo, aí está o cara lá do seu trabalho mandando mensagem já para resolver um problema de segunda-feira e não sei o quê. Então assim, as pessoas estão o tempo todo ocupadas com essas coisas. Entendem? E elas acham que elas estão trabalhando, elas estão o tempo todo ocupadas. Inclusive, olha mãe, você não veja, eu não tenho tempo para nada. Não tem tempo porque aquilo é uma ociosidade. Aquilo não é uma coisa útil. Né? Então, aquilo ali está te engrandecendo, está te fazendo melhor, está te fazendo mais virtuoso? Não está. E assim, o que vai acontecendo? A nossa vontade, ela vai se acostumando a uma vida cada vez mais dada ao prazer, dada aos apetites sensíveis, aos afetos. E a virtude, ela já exige um domínio sobre os afetos, um domínio sobre a solicitação das paixões, sobre a vontade.
E a virtude, ela é uma operação intrínseca da inteligência que liberta a vontade, que está mergulhada de prazeres em que o mundo tenta seduzir os nossos corações, e a inteligência é capaz de libertar o coração de uma escravidão como esta, né? Então a inteligência, ela começa a ver a luz da verdade e ela percebe que aquele tipo de vida, aquilo não é vida. Ou seja, esses anos inteiros, aí vai fazer um exame de consciência, que é o que é muito recomendado para vigilância também, quando a gente vai fazer um bom exame. Por quê? Porque o exame, você vai olhar, aí faz um exame de consciência geral da sua vida. Aí você vai falar, meu Deus, quantos anos eu estou preso no pecado mortal? Quanto isso vai me custar no purgatório? Quanta dívida eu tenho para pagar? E eu, ao invés de estar somando méritos para a eternidade, eu estou aqui no déficit. E as dívidas só aumentam. E eu estou achando que purgatório é a sala do dentista com ar-condicionado, que eu vou ser chamado uma hora ou outra? Não. E aí você vai ler o que os santos disseram sobre o purgatório. Ou seja, aquilo ali é um inferno, aquele negócio. Aquilo ali é uma tortura. Aquilo ali tem Santo Tomás fala que lá tem até o demônio lá perseguindo, torturando as almas que estão lá, para purificá-las. Então, é bem grave essa situação, né? Então, o combate à ociosidade, que a ociosidade, ela é a mãe de todos os vícios, né? Então, ela é urgente. Ora, eu não vou me estender muito nesse tema da ociosidade, porque nós vamos ter oportunidade de falar propriamente num podcast desse aí. Nós vamos começar, talvez, a tratar sobre os pecados capitais. E a gente vai poder dizer mais sobre isso. Mas o que eu quero dar aqui, uma dica, é que a gente tem que começar a fazer coisas concretas para combater a ociosidade, não ficar só nos propósitos do imaginário. Eu vou fazer. Aí vai para a confissão, eu vou fazer um propósito, eu não vou mais pecar. Mas só que aquilo ali não tem nada de concreto. Aquilo é uma vontade lá, né, assim, muito hipotética. Então, ameaçando, inclusive, a própria contrição, a dor de ter ofendido a Deus, né, e até o temor de ir para o inferno, uma mente desta. Então, é preciso fazer coisas concretas para aumentar a vigilância. Isso significa o quê? Que você, quando vai num prédio, instalaram uma portaria lá. A portaria para quê? É para facilitar o porteiro vigiar a entrada. Agora, se não tivesse um lugar concreto para o porteiro ficar, talvez o teu prédio ficaria completamente devassado. Se ele estivesse nos fundos, o ladrão entrava pela frente. Então é preciso ter um lugar concreto, onde seja o lugar principal, em que o vigia está vendo o prédio todo. Nós vamos ter que achar um lugar concreto para iniciar essa vigilância. Então isso significa que é preciso de regras. E a gente tem que tratar a vida espiritual como se fosse uma atividade tão séria como o trabalho. Ou seja, nós temos que trabalhar para salvar as nossas almas. E aqui entra o seguinte: é bom que nós tenhamos regra, hora para acordar. E o que você vai fazer quando você acorda? Aí você coloca uma oração, uma leitura espiritual na hora que você acorda. Você vai rezar o Ângelus. E depois que rezou o Ângelus, você vai, meditar no mistério do terço. Faz alguma coisa. Vai rezar a liturgia das horas. Os leigos podem rezar a liturgia das horas, os salmos e tudo mais. E você vai traçando todo o seu dia. Arranja uma mesa na sua casa. Se você não tem uma mesa, porque a mesa da sala não dá para sentar, então você vai sentar na da cozinha, se não tiver mesa. Senta lá, pega o livro, começa a ler lá. Fica sentado na mesa. Mas é desagradável, é desconfortável, a cadeira é dura. Mas é para isso mesmo, é para a ascese. É para matar a preguiça. E aí põe o livro na mesa. Aí daqui a pouco você está lendo ali em cima da mesa, com disciplina, lendo, estudando. Agora eu vou ler esse livro, da vida desse santo. Agora eu vou ler aquele outro, sobre a vida interior.
Daqui a pouco, aqueles tormentos que você achava, que você está afogado, que você não consegue sair do vício, você não consegue parar de pensar em mulheres, você não consegue parar de pensar em bebida, não consegue parar de pensar em dinheiro, em gastar, em não sei o quê, porque você deixou de ficar contemplando o Instagram para contemplar a vida dos santos. Você deixou de contemplar a televisão para ver a vida de Cristo. E aí o seu imaginário recebe pelos sentidos a salvação. Tal como Simeão disse quando ele viu pela primeira vez Jesus: deixai o vosso servo ir em paz, pois meus olhos viram a vossa salvação. Ele estava em paz porque os olhos deles contemplavam a humanidade de Cristo. E a humanidade de Cristo traz-nos como numa escada o caminho para o céu. Porque a natureza divina está revestida daquela humanidade. Então, nós precisamos trazer a humanidade de Cristo para o nosso imaginário e para a nossa memória. E a única maneira de produzirmos pensamentos que elevem a nossa mente e aqueçam os corações para desejar a virtude será o bem que a fé produzirá milagrosamente dentro da alma. E a fé só virá por meio da oração e da meditação. Ou seja, a oração vocal e a oração mental, que são os 2 primeiros graus da oração. Nós vamos precisar exercitar isso. Não rezar apenas com a voz, mas pensar naquilo que os lábios estão proferindo, estão falando para Deus. Naquelas palavras do Pai Nosso e da Ave Maria, Deus está nos revelando os mistérios divinos, os mistérios do amor. E quando nós vamos descobrindo o amor, nós vamos ficando cada vez mais apaixonados por aquele que nos ama, que é o próprio Deus. Muito bem. Então a vigilância, ela se faz assim. Mas precisamos de lugares concretos para iniciar esse papel da própria vigilância da nossa alma. Mas a gente começa pelo sensível. Então não adianta você ficar fazendo propósitos que você não tenha coisas concretas. E coisas concretas é o seguinte: você vai começar a fazer isso amanhã. Você vai começar a acordar amanhã em um horário, você vai sentar numa mesa para ler aquele livro. Enquanto você não acabar aquele livro, você não lê outro, você acaba o livro. Depois você fala que você vai rezar o texto, você vai falar que você vai fazer uma visita ao Santíssimo, você vai fazer o que o seu trabalho está mandando você fazer. Estudar o que você tem que estudar. E você vai cumprindo essas metas durante todo o seu dia. E aí você vai disciplinando a sua vontade, em cima de uma estrutura que está sendo controlada pela própria inteligência. A inteligência está tentando puxar a vontade para o quê? Para o virtuoso, para o honesto. E aí nós vamos matando a ociosidade, que dá ocasião da gente ficar com a vida vagabunda, vagabundeando. Aí daqui a pouco é Instagram para lá, é foto para cá, é não sei o quê. Então assim, aí fica muito difícil da gente não ter uma desordem, porque o pensamento ocioso, ele propriamente vai produzir nada. Agora, o pensamento disciplinado, ordenado, ele vai produzir o quê? Ele vai produzir a verdade, porque ele está atrás de alguma coisa concreta. Então é assim que nós temos que tentar trabalhar o nosso imaginário, a nossa memória. Deus abençoe a vocês. Perdão se o padre estendeu bastante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.